Bom dia a todos que nos assistem aqui no Zoom. Bom dia àqueles que nos assistem também no YouTube. É com muito prazer que, como vice-presidente da DVB São Paulo, faço a abertura da live de hoje. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Sou Sérgio Junqueira Arantes, conselheiro do SCAL São Paulo, diretor do Secomércio, presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo e CEO do Grupo Connect Eventos. Na live de hoje, nossos convidados mostrarão como ocorreu na Europa a passagem do mundo VUCA, caracterizado por tempos voláteis, incertos, complexos e ambíguos, para o BUNNY, que nos deixou mais frágeis, ansiosos, num mundo não linear e incompreensível. Nesse mundo, situações tidas hoje como comuns nos eventos e no turismo, mas que de tão incompreensíveis apresentam condições caóticas, nas quais os resultados são completamente imprevisíveis. Nesse mundo, não é possível pensar de forma cartesiana, não é possível atuar de maneira estruturada em um mundo desestruturado. A magia é errar de maneira rápida, corrigir rapidamente e repetir a operação. Para debater esse novo mundo, teremos na live de hoje, além dos convidados internacionais que serão apresentados pelo moderador do painel, Latife Abrão Júnior, presidente do Conselho da DVB São Paulo, os presidentes do SCAL São Paulo, Walter Teixeira, e da DVB, Aristides de la Plata Curi. Serão debatedores também Tony Sando, presidente do São Paulo Convention Visitors Bureau e da Unidestinos, Roberto Ordini, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e também da sua federação, e Percival Maricato, presidente do Conselho Estadual da Brasel São Paulo. Feitas as apresentações, passo a palavra ao moderador da live de hoje, Latife Abrão Júnior. Eu gostaria também, que agora apareceu aqui a tela, poderia voltar a tela dos patrocinadores, por favor, Sérgio Figo? Eu também gostaria muito de agradecer aos patrocinadores do Grupo Master, Grupo 1, Terras Altas, e os patrocínios também da Alplatz, Gorila, iSend, Mag Seguros, Proma, a parceria da FIP e o nosso compromisso com o We4She, o Projeto AMEI, e nesse momento também aproveitaria para pedir para passar o vídeo do Terras Altas. Oi. De atendimento às normas das autoridades sanitárias para garantir a segurança e bem-estar dos hóspedes, colaboradores e fornecedores. Já apresentei. Os cuidados começam logo na chegada ao hotel, com a medição de temperatura e a disponibilização de álcool gel 70%. Tanto o check-in como o check-out poderão ser feitos via aplicativo para evitar possíveis aglomerações. Também foram instaladas barreiras físicas na recepção e nos bares. Reorganizamos os layouts de áreas comuns, restaurantes, salas de trabalho e áreas de eventos para atender à recomendação de distância mínima de 2 metros entre as pessoas. O uso de máscara em todos os ambientes de circulação comum e em todas as atividades de trabalho é obrigatório. Cartazes e folhetos informativos sobre medidas preventivas de contágio da Covid-19 estarão na recepção, áreas comuns, apartamentos, banheiros e elevadores. Reforçamos ainda mais a higienização e desinfecção de todos os ambientes do hotel e de equipamentos e acessórios. As refeições serão oferecidas à la carte no almoço e jantar, e para o café da manhã e lanche também serão servidas porções individuais. Isso vale também para os eventos corporativos. Para nós, o mais importante é a saúde de nossos clientes e de toda a equipe de trabalho. Bem-vindo ao Terras Altas!
Cuidamos de tudo para bem receber você e tornar sua estada confiável e confortável. Bom, pedindo desculpa para a minha falha, e agora sim, com a palavra, Latif Abrão, presidente do Conselho da DVB São Paulo. Sérgio, você não falha. Apenas leves enganos você pode cometer. Obrigado. Mas falha nunca, viu? Bem, bom dia a todos os nossos amigos. Apesar da situação atual, é um grande prazer receber aqui no Brasil, porque a live é aqui, o nosso amigo Antônio Saraiva, um gentleman, uma pessoa diferenciada, um executivo experimentado, um grande líder, desses que nos falta hoje na nossa sociedade. E, Saraiva, é um prazer enorme ter aqui você entre nós e trouxe novamente a Linda, que participou do primeiro evento em maio, né, Linda? Então, a minha função hoje vai ser apenas dar a palavra para um e para outro, mas eu queria expressar aqui a minha alegria por ter todos vocês, Walter Teixeira, Aristides, o Tony, enfim, a Patrícia, a Cris, a Priscila, enfim, todos vocês ter aqui conosco nessa live. Hoje na DVB, se vocês pegarem o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, vocês vão ver a DVB assinando, em conjunto com mais de 50 entidades no Brasil, um manifesto expressando aquilo que nós precisamos. Essa live vai tratar da experiência europeia, da experiência de Portugal, da experiência da Espanha. E Daniela, nós queremos ouvir bem, porque houve uma segunda onda. Depois daquela de maio, nós tivemos um agravamento da nossa situação, e depois a Europa entrou em outra realidade, e vocês vão abordar. Mas no Brasil, hoje, nós batemos o recorde de 250 mil mortes numa condução caótica do sistema de enfrentamento da pandemia. Então, eu não tenho nenhum motivo para me alegrar, a não ser, no meu coração, a presença de vocês aqui. A nossa luta tem sido muito grande. Então, muito obrigado pela contribuição que todos podem dar neste evento. Eu queria apresentar o currículo do Antônio Saraiva, e aqui está escrito slide. Então, vocês querem colocar o slide? Porque não cabe tudo, esse é o Percival, não cabe tudo do Saraiva no Pronto. Desde 2010 é o presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, associação empresarial de maior impacto e influência em Portugal. É vice-presidente da Business Europe, Confederação de Empresas Europeias, que representa as principais confederações de 35 países europeus, e ele figura nesta direção como representante do nosso país irmão Portugal. Agora, eu queria dizer para vocês o que é o Saraiva. O Saraiva nos recebe em Portugal como se irmãos fôssemos, nos abre portas. O Saraiva nos ajudou a criar a DVP, que depois virou a DEP, que a Linda é a pessoa influente nisso. Então, eu não tenho palavras para descrever mais o Saraiva. Um grande empresário, desses que a gente é raro ver por aqui. E agora vou apresentar a Daniela. Daniela, que tenho o prazer de conhecer aqui hoje, né, Daniela? Embora o Aristides, ele fala tanto de você que parece que eu já a conheço de muito tempo, né? Então, ela é CEO da Skoll Internacional desde 2016,
lidera a maior rede mundial de profissionais de viagem e turismo, com quase 14 mil membros de presença global em 100 países. Quer dizer, dispensa mais apresentações, além do que ela integra, desde 2019, a junta diretiva da Organização Mundial de Turismo. Tem mais de 25 anos de experiência. Acho que você começou a trabalhar quando nasceu, né, Daniela? Porque 25 anos de experiência no setor público e privado, tem coordenado equipes nas áreas de marketing, comunicação e relações institucionais. No primeiro evento, que eu não estive presente, mas assisti, foi um dos destaques deste evento em maio. E hoje faz 9 meses do primeiro evento, quer dizer, vai nascer uma outra abordagem, né, Daniela? Então, o meu papel é ler o currículo dos dois participantes e passar imediatamente a palavra para o Antônio Saraiva, que vai fazer a sua explanação num tempo estimado em até 15 minutos, e depois passarei a palavra para a Daniela, registrando algumas presenças aqui. De qualquer maneira, eu esqueci de falar, viu, Wardini, que manda um abração para o Cutite lá, que a associação comercial é uma coisa muito cara para nós, muito importante. E o João Nage, que é um dos principais hoteleiros, empresários do Brasil, que também apareceu por aqui, disse que ia sair rápido. Então, tá bom. Com a palavra, Antônio Saraiva. Bom dia a todos. É um gosto estar com os nossos irmãos brasileiros. As palavras do meu querido amigo Abrão Latif pecam por excessivas. Enfim, a apresentação deixou-me sem palavras, e sendo certo que modéstia há mais também a vaidade, mas Latif, são palavras de um amigo que desde já te agradeço. E começaria precisamente por vos agradecer, quer à ADVB, por esta oportunidade de estar convosco, e esperando que o próximo futuro nos permita estar presencialmente e não apenas por esta forma virtual, mas agradecer à ADVP, na pessoa do seu atual presidente, meu querido amigo Aristides Curi, o Abrão Latif, um amigo de sempre, que estamos nesta tarefa de partilhar experiências entre a ADVB e a ADVP, o Livigiosa, José Renato, enfim, aqueles que comigo iniciaram este percurso, a palestrante Daniela Otero, que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que aqui igualmente cumprimento, e os restantes e distintos convidados que nos acompanham nesta palestra. Tentando aproveitar o tempo que me é concedido, partilhar um pouco as experiências que deste lado, na Europa, e no caso concreto Portugal, vivemos e estamos a viver. Como é sabido, desde março do ano passado, desde março de 2020, que sobre Portugal, sobre a Europa, sobre o mundo, mas sobretudo falando da experiência portuguesa, desde meados de março de 2020, que caímos nesta realidade, neste tempo diferente, neste mundo novo, a que se chamou Covid, a pandemia do Covid-19. Isso trouxe profundas alterações, reflexos a todos nós, não apenas à saúde pública, mas igualmente à nossa economia, à economia portuguesa, à economia europeia, à economia mundial, e é para isso que temos que encontrar respostas. Sendo certo que as pandemias ocorrem periodicamente, tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste, enfim, a humanidade confronta-se com crises periódicas, com pandemias periódicas, e o futuro será um futuro com estas, o que lhe quisermos chamar, crises, pandemias, porque este fenómeno das alterações climáticas e os seus efeitos provocam a que as nossas organizações, sejamos empresas, associações, cidadãos, tenhamos que estar preparados, o melhor preparados possível, para estes efeitos deste mundo permanentemente diferente em que vivemos. E o Covid-19 é mais uma das pandemias que a humanidade suporta e que seguramente vai ultrapassar, mas é importante que estejamos de espírito aberto, de mente aberta, para as crises, desde logo
as crises que as alterações climáticas vão provocar aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos e os reflexos que terão sobre as nossas organizações. Voltando de novo à Covid-19, desde março de 2019, de 2020, como vos dizia, que estamos a sofrer os efeitos desta pandemia. Inicialmente, em Portugal, a resposta que demos a este fenómeno, a esta pandemia, foi muito positiva e chegámos a ser considerados o exemplo quase mundial, no mínimo europeu, de resposta correta a estes efeitos. Foi, deixem-me dizer-vos, ilusório. E foi ilusório porque o medo que se instalou quando se declarou a pandemia, o medo fez com que os cidadãos cumprissem escrupulosamente as recomendações do governo e, de uma forma total, diria, remetemo-nos a um confinamento que produziu os meritórios efeitos que obtivemos. Foi porque, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde Portuguesa e do governo português, todos nos recolhemos às nossas casas, confinando quase na totalidade, mantendo aberto apenas serviços essenciais, a rede de distribuição alimentar, bombeiros, enfim, aquilo que é elementar para a manutenção de vida e as condições mínimas de vida. Mas a população remeteu-se a um confinamento e ficámos em casa. E isso teve o efeito meritório que teve e Portugal registrou indicadores apreciáveis. Mas, cansados, esgotados desse confinamento, assim que o tempo melhorou e o governo decretou um desconfinamento gradual, abrindo determinadas tipologias empresariais, com regras bem definidas, com o afastamento físico, com a disponibilização de máscaras, com a disponibilização de gel desinfetante, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, respeitando essas regras que a Direção-Geral de Saúde nos emanava, tivemos um desconfinamento gradual, mas o bom tempo que invariavelmente se registra em Portugal, e assim que apareceu o sol, algum calor e este alívio das regras do governo, imediatamente se caíram em abusos de comportamentos sociais. E tivemos uma segunda vaga, porque determinadas tipologias, geralmente camadas de mais jovens, porque os jovens julgam-se imortais e imunes a estas realidades, e por isso, na sua sede de viver e de comer, permitam a expressão comer a vida, tiveram comportamentos errados em festas privadas, em ajuntamentos nas praias, em casa de amigos, e isso fez com que tivéssemos uma segunda vaga e voltássemos a atingir números que se revelaram prejudiciais para o país e para a saúde pública. O nosso Serviço Nacional de Saúde está, como todos os Serviços Nacionais de Saúde estão, concebidos, desenhados para um determinado número de internamentos e dentro dos internamentos em unidades de cuidados intensivos e dentro dos cuidados intensivos aqueles que merecem, apesar disso, mais cuidados acrescidos, precisando de respiração artificial, os ventiladores, ventilação assistida e os hospitais portugueses, quer no continente, quer nas ilhas Madeira e Açores, nos arquipélagos Madeira e Açores, tivemos obviamente um crescendo de internamentos e um crescendo de número de internados em cuidados intensivos. Isso fez tocar as sirenes de alarme do nosso Serviço Nacional de Saúde, porque atingíamos números insustentáveis. Isso levou a um novo confinamento e a um regresso a algumas posições anteriores. Tivemos depois o Natal. E o Natal, sendo a festa religiosa que é e tendo os hábitos familiares que encerra, os cidadãos, a população em geral, carente de alguma liberdade, carente de socializar e cumprindo tradições familiares, regressaram uns às suas terras natal, aos convívios familiares, e houve uma abertura do governo, porque politicamente era insustentável não abrir
à sociedade essa possibilidade do convívio do Natal, e isso foi fatal para os números, e tivemos a terceira vaga, e essa sim a pior de todas, e que estamos agora finalmente a sair dos seus efeitos. Tínhamos em 15 de janeiro, para terem uma ideia, qualquer coisa à nossa escala. Obviamente que quando falamos de Portugal não podemos comparar com a realidade brasileira ou da América do Sul, dos vários países que a integram, porque estamos a falar em população completamente diferente. Portugal tem 10 milhões de habitantes, temos 89 mil metros quadrados de área, e esta é a nossa realidade. E por isso 10 milhões de habitantes, um efeito de 16, 20 mil internados é percentualmente um número muito elevado, como é elevado um número maior de internados no Brasil, comparativamente à sua dimensão populacional. Mas para o caso português, para os 10 milhões que nós somos, sendo que a população ativa, aquela que está no dia a dia, nos seus trabalhos, nos seus empregos, temos perto de 5 milhões e meio. Depois temos 3 milhões e 300 mil reformados e pensionistas. Enfim, teremos uma população residente na casa dos 9 milhões, dos 10 que somos. E tínhamos em 15 de janeiro, como vos ia dizer, 10.600 internados e morriam por dia cerca de 160 pessoas. Tínhamos depois, no fim do ano, no fim do mês de janeiro, já tínhamos 16.500 internados e morriam 300 pessoas. Começámos a baixar e agora, a 9 deste mês de fevereiro, já voltávamos a ter apenas 2.500 casos e internados e 200 mortos. Temos hoje, à data de hoje, um número muito menor, estamos na casa de, não chega a 1.000 internados e não chega a 100 mortos. Obviamente que o número de mortos que todos lamentamos, eu costumo dar esta caricatura, nós podemos dizer 200 mortos em 9 milhões de habitantes é pouco percentualmente, mas 200 mortos diário é como se caísse um avião todos os dias em Portugal. Se cair um avião, todo o mundo vai falar, toda a comunicação social vai falar que caiu um avião e morreram 200 pessoas. Mas a Covid esteve a levar-nos 200, 300 pessoas, era quase um jumbo, mais do que um avião, era um jumbo que caía em Portugal diariamente. E isto fez a ruptura do Sistema Nacional de Saúde. Ficámos com graves problemas de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde e tivemos que recorrer à ajuda dentro do espaço europeu e, por isso, a Alemanha, desde logo a Áustria igualmente, e agora mais recentemente outros países, mas fundamentalmente estes dois, acabaram por nos ajudar com equipamentos, com ventiladores, com médicos, com enfermeiros, para podermos manter o mínimo exigível do nosso Serviço Nacional de Saúde. Lições disto, e que são comuns a todos os países. Não podemos facilitar, não podemos ignorar que estamos com uma das piores pandemias de que há memória. Uma pandemia para a qual, felizmente, a ciência, a investigação, a sociedade médica descobriu, e muito rapidamente, comparativamente com as outras vacinas, uma vacina para combater esta pandemia. Mas as lições a retirar são estas. Não facilitarmos, não pensarmos que isto só acontece ao outro, ao nosso vizinho, não pensar que isto só acontece a uma população de um nível etário elevado, que só acontece a quem tem mais de 70 ou de 80 anos. Não, isto atinge toda a população, mais nuns do que noutros, obviamente em termos de idades, mas isto atinge todos, sem exceção. O afastamento físico é fundamental, o uso de máscaras é obrigatório, a desinfecção das mãos com o gel, com os meios que hoje temos, a lavagem frequente, é determinante. Não podemos facilitar, não podemos de maneira nenhuma ignorar. E aqueles que têm ignorado, que têm pensado que isto é uma onda passageira e que não têm reagido a tempo, são, obviamente, culpados das situações que, ao nível mundial, nós temos de elevada mortalidade e do número de infectados a nível global que todos lamentamos. E, por isso, as lições
mais do que comparar a situação portuguesa à situação alemã, à situação brasileira, à situação dos Estados Unidos. Cada país tem, tal como o ser humano, as suas circunstâncias. Tem a sua população, tem a sua cultura, tem os seus hábitos de vida e por isso temos que, atendendo a essa especificidade que é a realidade de cada país, não deixar de pensar e de agir que há uma matriz comum a todo o mundo. Independentemente das diferenças que cada país tem, há uma matriz comum de comportamentos responsáveis. Afastamento físico, uso de máscaras, lavagem permanente e frequente das mãos e o uso do desinfetante sempre que estamos a tocar ou em espaços públicos. Isto é determinante. Temos hoje um horizonte de esperança que são as vacinas e temos um conjunto de vacinas mundiais que estão a ser, foram desenvolvidas e estão a ser melhoradas, mas sendo uma pandemia mundial, a produção de vacinas não responde ao mesmo tempo à necessidade das populações. E temos desigualdades, quer do desenvolvimento dos países, quer desigualdades sociais, que têm que ser devidamente acompanhadas. Por isso se definiu um responsável pelo plano de vacinas europeu e de alguma maneira mundial dentro da ONU, e temos que perceber que as vacinas vão chegando, não são imediatas, não vamos vacinar todas as pessoas no espaço de um mês, vamos ter assimetrias, vamos ter desigualdades em função da riqueza e do desenvolvimento dos países. Ela na Europa está a ter o desenvolvimento, o plano de vacinação está a ter o desenvolvimento que estava previsto, lamentavelmente com alguns atrasos, porque a capacidade de produção das várias vacinas, quer da AstraZeneca, quer da Moderna, quer da Pfizer, quer da Rússia, enfim, há aqui uma capacidade limitada de produção e por isso, no caso português, o plano de vacinação só estará concluído no início do próximo ano, só estaremos com a imunidade de grupo no final deste ano. Isto exige acrescidos cuidados, preocupações e manutenção destas regras que defini que têm que ser por todos igualmente respeitadas. O mundo vai ser vacinado assimetricamente, a África tem os seus problemas, temos que ter solidariedade, temos que pensar que este problema, mesmo que se resolva na Europa, se não se resolver na América do Norte, na América do Sul ou em África, estamos igualmente ameaçados, porque hoje na economia global e nas viagens permanentes, se não houver uma região, se alguma região do mundo se mantiver infectada, não é seguro que as vacinas nos vão proteger eternamente dos contágios e por isso tem que existir uma solidariedade a nível mundial e sabemos o quanto isso é difícil porque as desigualdades sociais, as desigualdades geográficas, os estados de desenvolvimento do mundo são muito desiguais, muito assimétricos e temos mais do que nunca saber ser solidários e ter uma preocupação de cuidar de mim, mas ao mesmo tempo a preocupação de cuidar dos outros. Sejam os outros os meus vizinhos, sejam os outros os africanos, os brasileiros, os norte-americanos ou os sul-americanos. Tem que existir aqui um plano global de vacinação, tem que existir uma solidariedade entre nações e, mais do que nunca, se há momentos em que a Organização das Nações Unidas tem um papel determinante, é agora, também nesta crise, para que globalmente a possamos ultrapassar. E por isso, mais do que dar-vos números de número de infectados, número de pessoas em UCIs, unidades de cuidados intensivos, ou os mortos diários, é dar-vos uma visão do que penso e da experiência que no meu país, de março até agora, acumulei no cargo de responsabilidade que exerço para partilhar esta experiência, esta vivência, estas recomendações, se me permitem a ousadia de poder recomendar a países desenvolvidos como o vosso, qualquer coisa nesse sentido. Não vou entrar em detalhes dos erros de uns e de outros, se o vosso presidente cometeu erros, se o presidente anterior dos Estados Unidos os cometeu, isso deixo à apreciação de cada um de vós. Tenho a minha opinião
E, obviamente, tentando ser politicamente correto, acho que uns e outros não procederam de forma igual e o êxito de uns, comparativamente com o êxito de outros, é aí que reside a justa medida da avaliação que temos que fazer, o que é que correu bem, o que é que correu mal, onde é que correu bem e onde é que correu mal. E daí retirarmos as nossas ilações. E por isso, seguirmos as recomendações, termos acrescidos cuidados e depois perceber que o efeito que isto vai deixar nas nossas economias é desastroso. No caso português, nós nestes 2 anos, 2020 e 2021, vamos perder 10% do nosso produto interno. Vamos demorar 3, 4 anos a adquirir o produto interno, o PIB, que tínhamos em 2019. Isto vai provocar um atraso enorme no nosso desenvolvimento. O mundo tem os seus problemas, curiosamente, mais uma vez, assimétricos, porque a quebra do produto do mundo, tirando a China, não é igual ao da China, a origem deste problema. A China, apesar de tudo, teve crescimento económico e o mundo teve, como sabemos, cresceu, não cresceu, ainda por cima teve redução do seu crescimento. Temos aí uma batalha enorme de recuperação do nosso crescimento, assente nos nossos modelos de desenvolvimento. O mundo não será como antes, é uma verdade absoluta, é uma verdade lá para Alice. Temos que nos adaptar, como diria Darwin, temos que nos adaptar porque são aqueles que se melhor adaptam, que sobrevivem. E temos que nos adaptar a este novo mundo. Nada será como antes. O teletrabalho veio para ficar e isso vai alterar o estar no escritório, os espaços necessários, os alugueres, as rendas que teremos que ter para espaços, para parquear, para colocar os nossos colaboradores, nomeadamente os administrativos. O teletrabalho veio para ficar e por isso temos aí uma nova realidade. O teletrabalho vai provocar menos fluxos de pessoas circularem. Isso tem efeitos no consumo, tem efeitos no pequeno comércio, tem efeitos nos restaurantes, nas lojas. Temos que saber absorver e reagir a essas novas realidades. O e-commerce, o comércio pela internet está a ter, como sabemos, um enorme crescimento e também aí as organizações têm que alterar os seus processos de distribuição, os seus processos de comercialização e integrarem estas novas plataformas onde estamos agora e o e-commerce veio, como disse, para ficar e temos que desenvolver metodologias para vender os nossos produtos ou os nossos serviços. Temos um problema de crescimento, o crescimento gera riqueza e é com riqueza justamente repartida que poderemos provocar o bem-estar das nossas populações, dos nossos cidadãos. E para isso, a batalha do crescimento económico exige estratégias muito bem definidas. No caso português, Portugal e os seus dirigentes políticos têm que pensar o país a 10 anos. Temos que apostar no mar, a riqueza económica do mar. Temos tanto mar, tivemos sempre tanto mar. Os descobridores e toda a nossa história assenta no potencial do mar. Descobrimos novos mundos pelo mar. Temos hoje novas realidades económicas dentro do mar que estão por explorar. Temos que explorar, desenvolver essa economia do mar. Temos que promover fusões e concentrações da nossa micro-realidade empresarial. Portugal é composto por pequenas empresas. A esmagadora, 96% das empresas portuguesas emprega só 10 trabalhadores, até 10 trabalhadores. Temos 1.300.000 empresas, microempresas, e temos apenas 1.200 grandes empresas. A Galp, que conhecem bem, a EDP, a Energética, mas são apenas 1.200. 1.200.000 são micro e pequenas, mas geram emprego, dão trabalho às pessoas, dão-lhes rendimento. Temos que, se queremos, como queremos internacionalizar, temos que promover fusões e concentrações, temos que promover que as empresas se juntem, que colaborem. Temos que as financiar e é para esse financiamento, para essa internacionalização, para as fusões e concentrações, que Portugal tem que aproveitar muito bem esta verba que a União Europeia definiu para a resposta à crise. Portugal tem ainda, no quadro financeiro anterior, que a União Europeia, como penso que saberão, define, a União Europeia tem fundos comunitários, assim chamados, para
que os países, para que os Estados-membros, hoje os 27, uma vez que o Reino Unido, como sabem, saiu no chamado Brexit, mas os 27 Estados-membros podem repartir entre si o orçamento da União e cada Estado recebe um determinado montante. Portugal, do quadro anterior, ainda tem 11 mil milhões de euros para utilizar. Vai receber do novo quadro, chamado quadro financeiro plurianual, vai receber qualquer coisa como 33 mil milhões. E vai receber deste chamado Programa de Recuperação e Resiliência, para ajudar a este problema que a Covid nos provocou, vai receber qualquer coisa como 16 mil milhões. Ou seja, Portugal tem disponíveis para utilizar 62 mil milhões de euros. E é com estes fundos que Portugal pode promover uma estratégia de desenvolvimento, pode apostar nestes setores, pode financiar estes investimentos e, com eles, atrair investimento estrangeiro que tão necessário é para Portugal. E por isso, Portugal é hoje, continua a ser hoje, uma excelente porta de entrada para a Europa, nomeadamente para aqueles que falam o mesmo idioma, como é o vosso caso, Brasil, e, para além de uma porta para a Europa, uma ponte para a África, com países com quem temos uma relação histórica enorme, muito forte, e que pode ser e deve ser aproveitada, para além de que neste triângulo geográfico, geoestratégico em que nos encontramos, Europa, África, Estados Unidos, podemos ter aqui uma plataforma de negócios virtuoso que neste triângulo que vos caracterizei e tendo o mar como ponto de ligação, temos aqui estratégias de desenvolvimento que podem dar aos nossos cidadãos portugueses, europeus e neste caso brasileiros, excelentes oportunidades de negócio, excelentes possibilidades de desenvolvermos as nossas empresas em parcerias, em permutas de capital, em parcerias, como já disse, estratégicas de produtos ou de negócios ou de serviços e, apesar da crise, nós temos futuro. Está nas nossas mãos, está na nossa determinação e o futuro, apesar de hoje ter esta nuvem negra que se encontra em cima das nossas cabeças, há um sol de oportunidade que espera por nós, assim nós, como empresários resilientes, abnegados que somos, a saibamos agarrar, ela está aí à nossa frente e cabe-nos a nós fazê-lo melhor. Muito obrigado. Obrigado, Antônio Saraiva. Parabéns pela sua brilhante explanação. Nós deixamos a comandante Ari seguir até o final, porque realmente Saraiva nos deu um quadro muito importante, como empresário que é, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos destinar a nossa chefe maior aí do SCAL, que é a Daniela, a quem eu passo agora a palavra. Por favor, Daniela. Obrigado. Saludos a todos y muchas gracias por invitarme a participar en este espacio de reflexión. Como no hablo portugués y pido disculpas, voy a hacer mi presentación en español. Voy a utilizar una presentación que espero nos ayude. Por favor, nuestra primera diapositiva. Obrigado. Nadie podría prever hace casi un año hasta qué punto la COVID-19 se convertiría en el principal causante del gran cambio que se ha experimentado en nuestras sociedades, en la forma en que pensamos, en la forma en que viajamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que comemos, en la forma en que compramos, en la forma en que nos relacionamos, en definitiva, en la forma en que vivimos. Bueno, ¿cómo estamos ahora? En los últimos meses hemos demostrado que la reactivación
de la movilidad a nivel mundial tomará más tiempo de lo esperado. Por favor, la próxima diapositiva. Gracias. Y decía, va a tomar más tiempo de lo esperado, porque hay un retraso en la vacunación en casi todos los países del mundo y los rebrotes han hecho que muchos países estén aún con el cierre de las fronteras, restricciones internas de la movilidad y cuarentenas. Y frente a este escenario, algunos gobiernos e inclusive líneas aéreas están buscando en estos momentos soluciones digitales que faciliten la movilidad de personas en la pandemia y que faciliten y ayuden a los controles en los aeropuertos. Habrán escuchado ustedes en estas últimas semanas el gran desafío que es el crear un documento o una aplicación para los teléfonos móviles, que sea aceptada en todo el mundo, pero que a la vez proteja la privacidad de los ciudadanos y sea accesible para las personas independientemente de su capacidad económica o independientemente del acceso que esas personas puedan tener o no a teléfonos inteligentes. También se está recomendando en estos momentos aumentar la realización de testeos masivos. En estos momentos en los cuales el nivel de personas vacunadas todavía es muy bajo aquí en España, en Europa y en general a nivel mundial, a excepciones de muy pocos países, es de vital importancia aislar a las personas infectadas con el virus. Por esto, la implementación de protocolos muy estrictos, el uso de mascarillas, la distancia social y la higiene junto a los testeos masivos en los aeropuertos y en los hoteles son fundamentales para reconstruir la confianza del consumidor en los servicios y así acelerar la recuperación de la economía y acelerar la recuperación del sector turístico. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Me gustaría compartir ahora con ustedes, porque creo que Antonio ha hecho una descripción perfecta de la situación de Portugal y en general de casi todos los países europeos, que más o menos son muy parecidas. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas de cómo crear nuevas oportunidades. Y para esto, primero tenemos que entender el modelo de turismo que viene. Porque el sector turístico afronta nuevos desafíos. Por lo tanto, requiere una nueva visión y nuevas fórmulas que nos permitan mantener y aumentar los resultados de las empresas privadas. Uno de los puntos importantes es la necesidad de repensar, de reinventar o inclusive de crear un nuevo modelo de negocio que se adapte a los nuevos hábitos de los consumidores y los nuevos o las nuevas formas de relaciones sociales. Porque hay que entender que el coronavirus no cambió las reglas del juego, ha cambiado el juego. Y es necesario adaptarse a esta nueva realidad social, a esta nueva realidad económica y cultural. Esta crisis es también una oportunidad excepcional, creo, para transformar la relación del turismo con la naturaleza, con el clima y con la economía. Por eso en estos momentos estamos recomendando a todas las empresas, no importa el tamaño, pequeñas empresas, medianas o grandes, e inclusive a los destinos turísticos, que analicen en profundidad su modelo de negocio. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no funciona? En otras palabras, aprovechar todo este tiempo donde no nos podemos mover, donde no podemos viajar, donde estamos confinados en casa. Aprovechar el tiempo para reinventarnos, para pensar sobre el próximo paso. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría traer y compartir con vosotros
algunas tendencias, porque se están haciendo algunas encuestas, no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, recabando datos bastante interesantes, por lo cual ya sabemos algunas iniciativas que van a crear tendencia. Y creo que estos puntos son importantes para ayudar a las empresas y a los empresarios. El primer punto es, en el futuro, habrá viajes más largos en los que se combinarán el ocio y el trabajo como nunca antes. Esto es muy, muy importante. Hemos aprendido que podemos trabajar no importa dónde estemos, porque con nuestros ordenadores, nuestras laptops, podemos estar en cualquier lado. Y vamos a combinar el ocio y el trabajo. El segundo punto, las vacaciones nacionales y regionales, con experiencias al aire libre, serán en el corto plazo, los próximos meses, las preferencias de los viajeros. Esto lo hemos visto aquí en España muy fuertemente. Hubo un incremento muy importante en el turismo nacional y regional. Y en los próximos meses veremos también importantes movilidades regionales dentro de Europa. El tercer punto es que habrá un auge del turismo sostenible. El wellness, la sostenibilidad, son conceptos que deberán ponerse en el centro de la oferta turística. Las personas, los turistas, nuestros clientes, buscan estos dos conceptos. El cuarto punto, las tecnologías. Van a avanzar aún más de lo que hemos todos visto estos meses y van a permitir ofrecer a los turistas las experiencias más a medida que el cliente está buscando, customizar las experiencias turísticas a la carta. Siguiente diapositiva, por favor. Las plataformas de viajes están mejorando las herramientas mucho. En estos meses han habido avances fabulosos en plataformas de viaje, que están ofreciendo crear itinerarios y ofrecer recomendaciones personalizadas acordes a las preferencias del cliente. Esto es también un cambio muy importante. Las plataformas de viajes preparaban paquetes fijos, estándares. Ahora, el propio cliente puede, a la carta, preparar su viaje. Algunas plataformas ya han también incorporado el concepto de viaje seguro para ayudar a los consumidores a filtrar en sus elecciones y validar información sobre salud y seguridad para que se sientan más seguros con las futuras elecciones del viaje. Esto también es un concepto nuevo. Entramos a plataformas de viajes donde podemos comprar y reservar hoteles y hay ya hoteles donde tienen este concepto de viaje seguro. Y el séptimo punto, el último punto, es las políticas de flexibilidad. Tener la posibilidad de posponer o de cancelar sin penalización puede hacer la diferencia entre reservar o no un viaje. Más del 85% de los consultados hoy en Europa busca la política de flexibilidad a la hora de comprar pasajes aéreos, hotelería. Los turistas van a querer tener la posibilidad de reagendar el viaje con mayor libertad. Y esto es muy importante porque ustedes lo saben, hasta hace un año atrás las políticas de flexibilidad eran muy pocas o muy costosas en el ámbito turístico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a financiar todos estos cambios tan necesarios? Voy a hablar de Europa. En Europa habrá disponibles fondos europeos para reactivar el turismo. Estos fondos se encuentran dentro de un importante paquete de muchos millones de euros que ha destinado la Unión Europea para reparar los daños causados por la COVID-19, divididos entre préstamos y algunas subvenciones al sector turístico. También casi todos los países de Europa han preparado planes de ayuda e incentivos para el sector del turismo.
Claro, el desafío será sin duda cómo harán los países con menores recursos para afrontar este desafío. Muchos países de África, de América Latina o de Asia inclusive tendrán algunos problemas porque los gobiernos no han ofrecido aún paquetes de préstamos o subvenciones para el sector turístico. ¿Qué pasará entonces este año, el 2021? Bueno, los últimos meses han demostrado que existe una demanda contenida, una avidez de viajar, un deseo de viajar, en cuanto las circunstancias, por supuesto, lo permitan. Y esto ha quedado demostrado con las sucesivas reaperturas de conexiones aéreas entre algunos mercados, en algunos momentos donde se podía viajar, en los llamados viajes burbujas, o la experiencia actual, por ejemplo, en China, donde hubo un incremento muy importante de la movilidad interna dentro del país. Los expertos están coincidiendo ahora que la recuperación empezará por los destinos, como les comentaba, de corta distancia. Primero, internamente en los países nacionales, luego regionales, porque para la larga distancia, algunos dicen que habrá que esperar hacia fin de este año o principios del 2022. Y también se habla que la reactivación del sector de congresos y eventos, lo que llamamos el MAIS, posiblemente no logre tener una gran movilidad durante este año y el gran renacer del sector de congresos, eventos, el MAIS, será el 2022. Por supuesto, todo esto depende de cómo funcionen las vacunas durante los primeros 6 meses de este año y no se puede descartar la posibilidad de que el verano europeo, este verano del 2021, pueda llegar a ser algo cercano a la normalidad, una normalidad diferente, pero aún con el uso permanente de mascarillas para los desplazamientos. Siguiente diapositiva, por favor. O sea que este último año ha sido un gran reto, con, creo, mucho aprendizaje y una necesidad de reinventarse, una reinvención personal, profesional y también de nuestro sector turístico. Sin embargo, todos sabemos que el turismo es una industria muy resiliente. Por lo tanto, estoy segura que terminará por recuperarse. Pensamos en una recuperación del Producto Bruto Interno en general, pero en particular en España, entre el 22, fines del 22 y el 23. En algunos países con mayores problemáticas económicas o problemas de inflación, la recuperación va a ser aún más lenta. Pero seguramente el sector turístico comenzará con una pequeña luz al final del túnel cuando logremos este año, a fin de año, un 70% de la población vacunada, al menos aquí en Europa. Obrigada. Muito bem. Parabéns à nossa palestrante, a Daniela, que trouxe uma visão interessante. Eu notei, viu, meus amigos, tirei 2 lições desse trabalho. A primeira lição da Daniela, que diz o seguinte: não mudaram as regras do jogo, mudou o jogo. Se não entendermos isso, não entendemos nada, viu, Daniela? A segunda, do Saraiva. Atrás desta escuridão existe o sol, e é nele que nós temos que nos fixar. É a ele que vai levar a nossa resiliência. Então, é muito bom ouvir isso dessas 2 palestras que nós tivemos aqui, e eu agradeço. Todas as presenças aqui, Ari, já foram registradas, ou devo registrar mais alguém? Alguns eu não falei.
O Tony está aí prestando muita atenção, Tony. Eu acho que nós temos que prestar atenção nos 33 mil milhões, que são bilhões de euros que o Saraiva nos trouxe, para que a gente olhe para Portugal. Nós tentamos há muitos anos avançar em alguns negócios com Portugal, mas a economia era outra. Hoje eu acho que Portugal é, sim, essa porta de entrada para o Brasil, tanto para a África quanto para a Europa. Se soubermos negociar, se tivermos seriedade nas nossas propostas, se tivermos objetividade nas propostas, é realmente uma porta muito importante a que o Saraiva nos trouxe aqui hoje. Então, nós vamos passar aqui para o nosso painel de debate. Depois vai ter um final, né, Ari? Onde todos vão poder fazer perguntas. Inclusive, o Sérgio Junqueira registrou que quer fazer uma pergunta para o Antônio Saraiva. Então, ele e outros vão ter oportunidade de debater. Para que a gente possa não perder muito tempo, vamos passar, então, a palavra para o Roberto Ordini. Ordini, a palavra está com você, um importante membro da Associação Comercial. Olha, em Portugal eles falam 1.000 milhões, certo? São bilhões, viu, Ordini? De euros, vezes 7, você imagina que são mais de 210 bilhões de reais. Então, é claro que isso vai levar a economia, a indústria europeia, a portuguesa, uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. E a nossa associação comercial pode ser uma grande parceira para nós motivarmos esse empresariado nosso brasileiro. Roberto, as palavras estão com você. Muito obrigado. Você tem de 3 a 5 minutos, tá certo? Vamos ser bem concisos para nós ganharmos tempo e dizer que é uma alegria participar de um evento desse, onde mostramos, de um lado, a realidade do mundo e do outro, a esperança através do turismo. E, infelizmente, para o comércio, a Covid foi um duro golpe. Foi um golpe que acertou o coração de muitas empresas. Nós temos hoje um número muito grande de empresas que foram obrigadas a encerrar a atividade. Aumentar o seu som, Roberto. Um minutinho só, precisa aumentar o seu som. Nós não estamos ouvindo adequadamente. Deixa eu voltar a... Estão me ouvindo agora? Sim, melhorou bem. Melhor. Estou falando mais próximo aqui do microfone. E a verdade é que nós temos, com esta tristeza da pandemia, um duro golpe no comércio brasileiro, principalmente no comércio de São Paulo, que foi atingido de uma forma violenta, onde perdemos muitas empresas, onde muitos comerciantes foram obrigados, tradicionais comerciantes, foram obrigados a encerrar a atividade. É verdade também que todo obstáculo traz sempre uma nova oportunidade. Então, nós tivemos alguns setores que foram beneficiados, apesar do momento, e também, por outro lado, conseguiram se reinventar, como disse a Daniela agora, quando colocou a necessidade de se reinventar. Muitos comerciantes conseguiram fazer isso. E nós temos hoje um comércio que está crescendo, apesar de ter perdido muitas empresas. Por outro lado, nós também acreditamos que o sol virá depois da escuridão. Somos otimistas. Primeiro, porque o Brasil é um país com muito potencial em todas as áreas. Nós temos um setor da agricultura, do agronegócios, tendo um crescimento muito grande e ajudando a solidificar a economia. Mas ainda temos um caminho relativamente perverso para vencer. Uma das
grandes dificuldades que temos é o consumidor, não só em razão do isolamento, como também em razão da falta de recursos. Nós temos uma massa muito grande de desempregados e de pessoas, de famílias necessitadas. E isso trouxe uma dificuldade para o comércio maior ainda. Mas acreditamos que o principal fator agora para ajudar o crescimento, além da linha de crédito necessária, dos investimentos, inclusive os investimentos do exterior, que serão muito bem-vindos nesse momento, nós temos a necessidade absoluta de criar uma política mundial, porque, como foi dito pelo presidente do CNI, Antônio Saraiva, muito bem, nada vai ser igual. Nós estamos vivendo um mundo diferente, um mundo que vai necessitar de transformações e cooperação. Acho que esta política social deve ser dividida pela humanidade, por toda a sociedade, por todos os países e por todos os continentes. Nós precisamos encontrar um lugar comum para que a humanidade consiga compreender esta pandemia não só como uma enfermidade, mas também como um alerta, uma mudança de posição. O mundo precisa entender que nós estamos passando por um período diferente. Eu vi na história a pandemia da peste bubônica na Idade Média, vimos a gripe espanhola, que assolou o Brasil, e outras endemias que atingiram o mundo, mas esta atingiu toda a população, ricos, pobres, países desenvolvidos, países em crescimento, países em dificuldade, e é preciso que haja uma política mundial para que encontremos um caminho. Aqui, especificamente, falando do comércio de São Paulo, do estado de São Paulo, nós entendemos que houve um período de confusão, mas as nossas autoridades precisam encontrar um caminho, um programa seguro. Nós não podemos estar fechando, abrindo horários, ampliando. Nós temos que encontrar um caminho que atinja todos. Não adianta nós tentarmos salvar vida e matar famílias de fome ou a economia. Nós precisamos encontrar uma média para que o Brasil cresça e o comércio de São Paulo, o setor empresarial de São Paulo, retome um caminho seguro. Eu vejo, e aí está o Percival Maricato, a luta que participamos juntos também pela Associação Comercial de restaurantes e bares. Quer dizer, há uma confusão muito grande que só traz dificuldade. Nós sabemos hoje, como foi dito na palestra do Antônio Saraiva, a respeito da ansiedade da juventude, desse movimento social. Ora, isso não pode atingir o comércio de uma forma geral. Não há aglomeração em lojas de comércio dos bairros, das regiões comerciais menos centrais. Não existe, nunca houve. É difícil encontrar numa loja pequena, que é o grande movimento que o comércio tem, uma fila de pessoas. São polos localizados. Então, as autoridades precisam encontrar este caminho para que não dificultem o desenvolvimento da nossa economia. É muito triste que nós todos estamos passando, certamente todas as famílias aqui têm casos de Covid, vimos o que é triste, sentimos a natureza disso e precisamos encontrar um caminho.
sabemos que a vacina, aliás, esse é um ponto a ser ressaltado, está evitando a internação, mas ela não vai solucionar rapidamente o problema mundial. Então, é preciso que nós reinventemos, como disse a presidente da SCAL, Daniela, para que nós tenhamos um turismo seguro, um comércio comum e constante. É esta a nossa posição. Muito obrigado ao presidente Latif e à ADVB pelo convite, e estamos juntos naquilo que pudermos cooperar. Muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado você, Roberto, sempre brilhante. Vamos ouvir agora o Tony Sando, uma liderança importante no turismo brasileiro, nosso futuro ministro, com certeza, é o meu candidato preferido, porque eu gosto de você. Se você for meu candidato, você nunca será ministro, tá certo? Então, eu falo assim, mas nós temos uma grande amizade pelo Tony, um respeito muito grande pela capacidade dele. Por favor, Tony, de 3 a 5 minutos. Obrigado, Latif. Obrigado, Aristides. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente chega a uma conclusão única, que não existe salvador da pátria. O que a gente precisa procurar fazer hoje é criar soluções e gastar menos energia em grupos de WhatsApp achando que vai resolver o problema do mundo. O que a gente vê hoje nos debates, um monte de gente que acaba querendo criar o protagonismo de uma situação que é uma situação tão complexa que o que a pessoa precisa fazer é sair do sofá, levantar, sacudir a poeira e tentar dar a volta por cima. O que a gente tem visto hoje é muita gente palpitando, mas pouca gente atuando. É claro que os negócios caíram, que o cliente sumiu, que a falta de dinheiro e a falta de perspectiva faz com que as pessoas elas percam um pouco do seu prazer até de viver. A gente tem visto aí muitas clínicas psiquiátricas lotando, consultórios de psicólogos cheios. Por quê? Porque as pessoas estão tendo dificuldade de enfrentar uma nova realidade. E essa realidade é uma realidade. Então, o que a gente precisa e deve fazer? A apresentação da Daniela foi muito, muito feliz na conclusão de que, para o futuro, há movimentos favoráveis para o turismo, para eventos. O que a gente precisa é como sair dessa situação atualmente. E essa situação, ela tem 2 vertentes. A do empresário, que precisa procurar alternativas de manter o seu negócio, é no delivery, é no virtual, no digital, em várias formas de rever o próprio modelo de negócio, assim como tudo está sendo revisto. É interessante a história de que mudamos o jogo, né, e não as regras de um jogo. Estamos em outro movimento, em outra atuação. Mas o que eu sinto muita falta foi, desse período todo que eu acompanhei como uma entidade de marketing, uma entidade de promoção, foi acompanhar muitas entidades setoriais que pouco se movimentaram a favor do seu negócio. E, ao contrário, também foi verdadeiro. Muitos empresários deixaram de dar apoio a entidades que os representam. Se uma entidade não for forte, não tiver consistência, não tiver profissionais atuando com respaldo financeiro, com respaldo de informações, dificilmente uma entidade ela consegue levar à frente pleitos, estratégias e dar a dinâmica do negócio junto ao poder público, seja ele federal, municipal, estadual, seja ele no executivo ou no legislativo. A gente tem feito uma força muito grande, o exemplo hoje no jornal das entidades reunidas, mas não é apenas isso, é muito mais do que isso. O que a gente precisa é ter, na visão do empresário, o entendimento de que alguém o precisa representar e precisa ter legitimidade para isso. Porque, assim, enquanto o empresário revê o seu negócio, a entidade na qual ele o representa está lá tentando
olhar pleitos, linhas de crédito, mudanças de tributos, revisão das leis trabalhistas, participação junto aos comitês governamentais para estar discutindo claramente o setor e acompanhando, por um outro lado e por uma estratégia, o comportamento desse novo consumidor, que ora está com medo de sair, mas ora está numa demanda tão reprimida que a hora que se liberar, e a gente observa pelas essas festas clandestinas, que as pessoas elas têm uma ansiedade tão grande de se reunir, que muitos correm o risco e se reúnem. Mas a hora que elas estiverem com a vacina, ou com boa parte, com as soluções para essa Covid, seja por medicamento, seja por vacina, essa demanda ela vai crescer. E só vai ganhar o jogo quem estiver no jogo. Só vai conseguir atuar quem já estiver com a sua estratégia preparada. Esta semana a gente ficou trabalhando numa tabela periódica. Na tabela periódica a gente colocou na fase vermelha o que a gente deve fazer, na fase amarela, na fase verde e na fase azul. Para a gente não perder tempo em nenhum momento de que a hora que virar uma das fases, a gente possa entrar com fórum, com encontros, com promoções, com site extremamente incrementado, porque as pessoas falam, quero passear a 10 quilômetros daqui, ou quero passear a 200 quilômetros daqui. A gente precisa estar nesse momento com muita dificuldade de oxigênio, infelizmente, mas a gente precisa pegar um pouco desse oxigênio que ainda resta para criar estratégias para a gente enfrentar essa turbulência tão grande que está acontecendo e depois entrar na velocidade cruzeiro. Então, eu acho que, finalizando, a gente tem a oportunidade, sim, que a gente precisa ter muito equilíbrio, consistência e análise da situação, não se deixando levar por tantas informações conflitantes que existem relacionadas à política, relacionadas a interesses partidários. Nosso único objetivo, fim, é temos para quem vender e tem gente que quer comprar. A única coisa que a gente precisa descobrir é qual a maneira ideal de fazer isso nessa fase. Erros e acertos aconteceram, ninguém sabia lidar com uma Covid. A nossa conversa de fevereiro do ano passado não tem absolutamente nada a ver com a conversa de fevereiro desse ano. Acho que houve tantas tentativas e acertos que agora não adianta nem buscar culpado. É olhar para frente e falar, a partir daqui, o que a gente precisa fazer para retomar a economia, retomar nossos negócios e favorecer todo o sistema de viagens, de turismo e de eventos e de comércio. Obrigado. Muito obrigado, Tony, pela apresentação. Breve, mas com bastante consistência, e eu penso exatamente como você. Eu acho que é muito grupo de WhatsApp demais, é muita informação desencontrada demais, e às vezes as coisas se perdem diante da nossa visão. Depois, no final, eu complemento. Eu queria passar já a palavra para o nosso amigo sofredor, esse sim é um sofredor nesse período, que é o Percival Maricato. Porque, viu, Percival, eu não sei onde você está aqui, mas o que acontece ainda nesse setor é muito difícil de entender a lógica. E tem isso, viu, Tony? É difícil entender a lógica de tudo, não é fácil, não. Pois não, muito obrigado, Latif. Todo mundo está me ouvindo? Eu queria agradecer a oportunidade de tentar aqui falar nos meus 5 minutos. Acho que todo mundo sabe, o meu setor ele é muito importante pelos empregos, inclusive pela quantidade de pequenos empresários que juntaram dinheiro a vida toda e investiram, né? São milhões mesmo no país. Acreditamos que pelo menos 500 mil aqui no estado de São Paulo, mais de 150 mil na cidade, e estão fechando no ritmo de 300 estabelecimentos por dia, o que representa 600 pequenos empresários e 1.800 trabalhadores que ficam sem emprego. Devido, no nosso entendimento,
principalmente, não só a pandemia, mas também uma visão equivocada dos governos que a gente vem discutindo, que é que os restaurantes e bares, assim como lojas e comércio, enfim, atividades que atendem os protocolos, elas não estão causando pandemia. Imagina um restaurante, 20, 25 pessoas distantes uma da outra, mesmo 1,80 m, todo mundo com álcool gel, mede-se temperatura, o garçom todo paramentado, e depois você vê os filmes, né, do que acontece aí, às vezes, nas aglomerações que foram resultado das eleições, depois do fim do ano, depois você vê agora carnaval. Então, essas coisas que causam essa pandemia. Eu entendo particularmente que nós vivemos uma sociedade dual e tem uma parte que é excluída social e economicamente. Infelizmente, nós, e mesmo o governo do Estado, não consegue falar com essa parte da sociedade, e é aí que o Covid está fazendo a festa, né? E aí precisa de um culpado. Então, eu acho que é nisso que acharam restaurantes. Tanto assim que na mídia você toda hora está ouvindo falar. O cara fala do que está acontecendo na Paraíba, né? Depois ele fala restaurante. Quer dizer, ficou focado em restaurante, se ele é ou se ele não é. Fechar restaurante só vai juntar as pessoas para comer lá no fundo da loja, que é muito pior, porque não tem nenhuma precaução. Fecha bar, é verdade, ela explode as festas clandestinas, porque um jovem de 20 anos não vai dormir 20 horas porque o governador fez um decreto. Então, essa é a nossa opinião. A gente não é contra, tem medo da Covid, acha que tem que ter providências, acha que nisso estamos todos certos, mas nós estamos achando o sacrifício do nosso setor absolutamente inútil. Já perdemos 30% dele, é muita gente, e é isso que nós estamos tentando passar para o governo do Estado. A gente acha que tem que haver um equilíbrio, porque nós vamos ter mais 3, 4 meses, pelo menos, de Covid, né? No governo federal tem uma inapetência aí para resolver o negócio da vacina. E os governos estaduais, aí sim, pode-se elogiar o governo de São Paulo, tirando o governo de São Paulo, o resto, no máximo, está tentando comprar essa vacina, e agora é que parece que vai conseguir. Mas mesmo até vacinar a população são vários meses, e quem é que vai resistir mais vários meses? É um jogo duro, né? Eu acho que os bares também sofrem muito preconceito. Bares restaurante, Eros, Dionísio, né? Sempre em épocas de pandemia, eles viram bruxa, né? A alegria, a descontração, o amor, eles viram bruxa, são perseguidos mesmo. Então, é isso que eu queria falar. O fim da tragédia só acaba com a vacina. No momento, os estabelecimentos estão numa tempestade perfeita, né? Com inflação, o governo também aumentou o ICM, tem que pagar os bancos e fornecedores, os locadores que não pagamos lá atrás têm que pagar agora, os impostos que não pagamos lá têm que pagar agora, os trabalhadores que tiveram suspensão de trabalho agora estão em instabilidade, as contas atrasadas, as famílias endividadas, quem não perdeu emprego e renda tem medo de perder. O temor é grande, nós estamos numa situação difícil, e por isso eu acho que esse discurso do Tony de otimismo, ele tem sim que ser apoiado, porque não tem outra solução. Nós temos que ter esperança, resiliência, nós temos que enfrentar essas dificuldades. O nosso setor, o que ele espera é solidariedade da população, inclusive das demais entidades, para poder sobreviver, porque realmente é de pequenos empresários, mas tem muito emprego, é muito importante para o turismo, é muito importante para os prazeres da vida, né? Enfim, ele é relevante. Eu também queria concordar com o Saraiva, com o Ordini, com todos que estão dizendo de ter uma visão mais estratégica. Na reconstrução da sociedade, nós precisamos discutir uma sociedade com maior solidariedade, com mais justiça social, com proteção ao meio ambiente, com ética, com democracia, com respeito ao outro. Eu acho que só assim nós construímos uma sociedade saudável. Então, desse ponto de vista, a crise pode ser oportunidade para que a reconstrução a gente faça um pouco mais correta.
E lembrando também os empresários que só é possível ter uma empresa saudável numa sociedade saudável. Eu não vejo outra possibilidade. Então, acho que nós temos que discutir como sair da crise para uma situação melhor. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é perfeitamente possível. Temos que lembrar que pandemias como essa, lá atrás, 200, 500 anos lá atrás, levaria uma década ou mais para a gente dar uma solução. E aqui já tem um ponto positivo, né? Estamos em condição de, em menos de um ano, aí, criar uma vacina. Muito obrigado. Muito bem, Percival. Parabéns pela sua colocação. E é isso, quer dizer, nós precisamos de mais solidariedade e uma nova sociedade. E cabe a nós construirmos essa nova sociedade. Ninguém vai fazer por nós. Não vai ser um planejamento policromático que nos tirará da crise. Vai nos enfiar mais a cada dia na crise. Não vai ser opinião de análise de um contrato de um laboratório que vai nos tirar da crise. Nós temos que nos juntar, apoiar as boas iniciativas governamentais, seja qual governo, em qual entidade, olhar para os nossos negócios, segurar na cadeira que o avião está passando por uma turbulência enorme. Negócios perderam mais de 90% da sua receita e pedem para você ser resiliente, aguentar. Então, vamos aguentar. Muito bom, Percival, muito obrigado. Deixa eu ver. Muito obrigado. Aristides. Onde eu estou agora? O Latif passa a palavra ao Aristides Cury. O Aristides, eu fui estagiário do Aristides na companhia, na VASP, e ele me tomou a DVB, eu estou querendo pegar de volta, mas ele, viu, Walter, não quer largar de jeito nenhum, viu? Mas, Ari, parabéns por esse trabalho que você fez, depois talvez não deu oportunidade de eu falar. Você fez um grande trabalho no ano da pandemia com a entidade, e inovou, colou a entidade em outras entidades aos moldes do que o Tony está sugerindo, quer dizer, entrou de peito na questão da vacina, fez esse procedimento, esses eventos, fez a entidade ficar em pé com esses eventos que você promoveu, de modo que eu vou repensar a minha ação, né, Walter, de tomar DVB de você, tá bom? Eu quero dizer para todos que o Latif foi meu chefe na VASP. Você imagina, nós temos a mesma idade, ele é um ano mais novo, 2 anos mais novo que eu, mas ele foi meu chefe na VASP, numa época muito feliz que a gente teve de se conhecer e mantivemos esses contatos até hoje. O Latif é um grande amigo, acima de tudo. Walter, vamos para os procedimentos finais e a gente depois passa a palavra para os palestrantes fazerem as suas considerações de encerramento. Então, Walter, depois, as perguntas que a gente eventualmente tenha por aqui, quem quiser fazer no chat e deixar o contato, nós temos aqui os painelistas e os nossos palestrantes para respondê-las. A gente faz isso por escrito depois. Um prazer muito grande ter dividido esse momento com vocês. Vartão, manda abraço aí, filho. Ok, eu queria dizer que nessa época da VASP eu também estava lá como estagiário de vocês dois, tentando trabalhar na área comercial, levantar a área comercial faz muito tempo, e é muito bom ter amigos de longa data. Esse é o nosso estilo até hoje na SCAL. SCAL é uma atividade de profissionais e amigos que fazem o turismo decolar. Queria agradecer aí a palestra da Daniele e do querido... me fugiu o nome dele. De Portugal. Antônio Saraiva. Antônio Saraiva, desculpa. Pela palestra, boas colocações, bons insights para a gente pensar como é que a gente pode reagir e inovar nessa situação. Eu queria passar a palavra para a nossa conselheira internacional, a Patrícia Servilha, rapidamente para fazer as suas palavras para a Daniele, como membro da SCAL São Paulo e SCAL Internacional. Põe no microfone ativo, por favor, Patrícia. Bom,
já boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos e citar a presença aqui em nome da nossa presidente Priscila Cavalcante, presidente da Escola Nacional, cumprimentar a todos os presidentes que estão aqui. Eu só vejo aqui presidentes, todos aqui trabalhando juntos. Daniela, nós queremos muito agradecer a sua presença, a sua palestra. Talvez iremos posteriormente pedir mais algumas informações desde a sua posição privilegiada na OMT e queremos homenagear você não só pelo seu trabalho hoje, mas pelo seu incansável trabalho. Eu já estive em momentos e presenciei o quanto você tem um trabalho exaustivo para gerenciar tudo isso, o mundo todo, diretores, presidentes da entidade. E como você faz isso muito bem. Então, nós queremos te homenagear, acho que vão colocar na tela agora, Sérgio Filho. Bom, nós queremos te homenagear com esse documento, que é assinado pelo nosso presidente da SCAL São Paulo, Walter Teixeira, e pelo nosso past president, Aristides Cury, desculpa. E vamos enviar você por e-mail, e em seguida não, mas na próxima ocasião em que um de nós tiver a oportunidade de encontrar com você pessoalmente, nós vamos entregar, com certeza, para você colocar mais uma plaquinha naquela sua sala linda, né, em Torremolinos. Então, muchísimas gracias. E muito prazer em vê-la novamente, ver a todos, Antônio Saraiva, a Linda, que esteve conosco em maio do ano passado, e infelizmente nos encontramos ainda num momento de desafios, mas nada mais do que a união das entidades, e o que o Tony falou, as entidades têm que se unir mais, as pessoas têm que trabalhar mais nas entidades, para que nós possamos atravessar tudo isso e sairmos mais fortes. Obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. Legal. Vamos passar direto a palavra aqui para o Aristides. Deixa eu só pedir para a Daniela, se ela não quiser fazer aí as suas palavras finais, né? Por favor. Por favor, Daniela. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Sé que Brasil ha pasado y está pasando por una situación muy difícil, porque no solamente los ciudadanos necesitan alguien que los guíe, Já vi que voltou, obrigado. Sino que necesitan ayuda, igual que los empresarios. Y uno espera que los gobiernos de todos los países puedan colaborar con los ciudadanos y con los empresarios. Algunos están teniendo más problemas y otros la situación ha sido más fácil. Sé que Brasil ha tenido y está teniendo situaciones difíciles. El sector privado en esta crisis ha tenido un papel fundamental, a diferencia de otras crisis. Hace unas semanas, en la sede de la Organización Mundial de Turismo, hemos tenido una reunión y se ha hecho una comparación con la crisis del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, que generaron un impacto muy grande en el ámbito turístico. A diferencia de esa crisis, esta crisis ha tenido una participación muy importante del sector privado, y tal vez ha sido el sector privado el que ha traccionado, el que ha impulsado decisiones a nivel gubernamental. Hemos aprendido muchas cosas. La primera, hemos aprendido que nadie estaba preparado para una situación como la que estamos pasando. Nadie. Ni siquiera los propios gobiernos, ni siquiera las organizaciones internacionales. Esperemos que esta situación tan difícil para todos nos deje un gran aprendizaje, porque seguramente esta es la primera pandemia mundial, pero algunos dicen que no será la última. Gracias por invitarme.
Un placer. Muito bem, Daniela. Então, olha, novamente, muito obrigado por sua aula aí que você deu para nós aqui. O nosso presidente Walter Teixeira, rápido no gatilho, já pegou uma parte da sua apresentação e ficou compartilhando nos nossos grupos aí do SCAL, da gestão do SCAL. Foi muito útil. Muito obrigado mesmo. E a Patrícia tem razão. Nós vamos lhe incomodar novamente com alguns complementos, com algumas outras informações. Muito obrigado. Latif, eu acho que vamos fazer aquela homenagem surpresa que a gente ia fazer para o Antônio Saraiva. Você me disse que você queria entregar aquele diploma Brasil-Portugal. Por favor, Latif, eu queria que você, então, fizesse as honras aí. Por favor, está contigo. Duas reclamações a fazer, são protestos internacionais. Né? A primeira é que a Linda ficou o evento inteiro com um cartaz de Cascais atrás dela. É um desafio para a gente. Uma lembrança maravilhosa desse lugar, né? Então, o segundo protesto é que o Antônio, como todos viram aqui, um empresário de ponta em Portugal, abriu a porta para os brasileiros há muito tempo. Antes mesmo de eu ser presidente da DVB, o Antônio e o Zé Renato, que aqui estão, né? O Zé Renato foi uma pessoa sempre muito importante nesse processo. Fizemos várias coisas em Portugal. E uma das coisas que eu fiz foi convidar o Antônio por este trabalho, por este entrelaçamento entre as duas economias, para ser o nosso personalidade empresarial luso-brasileira. E a ideia, Linda, era fazer um evento aqui no Brasil. Mas, primeiro, o Saraiva não viaja, eu falei que pagava passagem, falei que mandava um aviãozinho específico para buscar ele lá, como se ele precisasse de tudo isso, mas ele não viaja, eu já entendi. Segundo, veio a pandemia, não vamos esperar mais. Então, conversei com o Ari, conversei com o Walter, nós vamos aproveitar esse momento para conferir ao Saraiva o título de personalidade empresarial da ADVB, ou a personalidade internacional luso-brasileira. Saraiva, o prêmio é seu e mais do que merecido. O que nós queremos, Saraiva, é que a gente não abandone a ideia do nosso evento presencial aqui no Brasil. A comunidade portuguesa é muito grande aqui e todos, tenho certeza, com quem eu falei sobre esse evento, esperam por ele. Tá bom? Parabéns, Saraiva, pela sua participação conosco nessa luta toda. E somos muito otimistas, viu, Saraiva? Nós temos mais de 18 milhões de empresas, 212 milhões de habitantes, 8 milhões e 500 mil quilômetros de área, né, de espaço aqui, um país bastante grande, diverso, difícil, mas a gente é otimista e a gente precisa, como sempre precisou, das comunidades internacionais. A globalização foi um ganho também, não foi um problema, foi um ganho. Então, eu tenho certeza que, a partir deste evento e de outros eventos que fizermos, vamos poder voltar a trabalhar juntos. Muito obrigado pela sua vinda virtual. Latif, se me permitem umas breves palavras, desde logo para agradecer esta honrosa distinção que me dão. Eu gostaria de partilhar a mesma, apesar dela me ser dirigida, mas eu gostaria de partilhar a mesma com todos aqueles que me têm ajudado nesta tarefa de unir a ADVB e a ADVP e de promover esta relação entre os empresários de um e de outro país. Esta aventura começou com o saudoso José Setuno, que me desafiou para presidir aqui em Portugal a ADVP, primeiro uma antena da ADVB e depois a autonomização à ADVP, e depois todos aqueles que se lhe seguiram,
terminando, enfim, agora no Aristides, mas passando por ti, na excelente relação que criámos. Mas isto deve-se fundamentalmente também ao José Renato e à sua determinação, ao seu esforço, à sua perseverança de manter esta chama viva. Deve-se à Linda Pereira, que também está connosco, que também com as suas características de mulher combativa, resiliente, acreditando e dinamizando projetos, permitiu a manutenção. Porque todos os projetos têm altos e baixos, e foi este ânimo, esta ajuda, esta entreajuda que estes dois amigos, quer o José Renato, quer a Linda, têm dado, que permitiu que se mantivesse esta relação. Por isso, se me permites, eu partilho, apesar de a distinção só ter o meu nome, mas permite-me partilhar com eles esta distinção, porque todos nós temos que ter suportes, pilares para a nossa evolução, quer empresarial, quer humana. E nesta evolução humana, fundamentalmente, tive estes dois pilares, estes dois amigos, que muito prezo e que com eles aqui reparto esta distinção. Muito obrigado. Muito bem, Saraiva. Mas eu queria deixar um desafio aqui, Aristides, não está no programa. Antes de encerrar, eu queria deixar um desafio para a Linda Pereira. Ela nos ajudou muitos eventos em Portugal. A gente já discutiu, já fez projeto, já eliminou projeto, já voltou atrás, já foi para frente, enfim. Eu queria, Linda, que você coordenasse pela DVB, pela DVP, vamos chamar de ADVP de novo, certo? Pela DVP, pela DVB e pelo SCAL, um evento, ainda que virtual, Aristides, só de mulheres, só de empresárias, para que a gente pudesse movimentar as empresárias dessas três entidades. Eu vejo aqui a Daniela, a Patrícia, a Cristina Caligares, a Dalva, enfim, disso a Elza. Eu acho que, Linda, agora você não vai sair sem chumbo daqui, não. Você vai organizar com o Aristides e com o Walter Teixeira, e eu prometo que dou todo o meu apoio, assim, sempre eu faço assim, tá certo? O meu apoio é esse, para que vocês façam um evento de mulheres, juntando a DVB e o SCAL, sob o ponto de vista de atividade econômica, feminina, empreendedorismo e liderança. Aceita o desafio, Linda? Latif, se me é permitido ter uma palavrinha só, aproxima-se o Dia da Mulher, que é no dia 8, e eu estava precisamente a escrever no chat, a pedir ao Sérgio os contactos das mulheres todas aqui, para exatamente ter essa conversa. Parece que leu a minha mente. Eu acabei de pedir ao Sérgio para me dar o contacto da Cristina e da Daniela, porque estou exatamente a trabalhar numa ideia à volta disso, do impacto das mulheres na economia e o que é que o Covid veio impactar, porque as mulheres são as grandes vítimas do Covid, não só no seio da família, como nas profissões, são elas que têm muitas microempresas, são elas fundadoras de pequenos negócios, de cabeleireiros, etc., na vasta maioria, e como o mundo vai mudar e como a tecnologia vai nos dar outra maneira de viver a vida e de perseguirmos mais uma vez a igualdade e a paridade de género. Latif, aceito. Se me pedirem, aceito. Tá contigo, não é, Ari? Walter, estamos falando a mesma... E eu acho assim, vamos fazer rápido isso, dá para... porque é importante. Agora, o Saraiva, o Zé Renato, eu nem vou chamar, porque ele não fala, né? Ele não adianta chamar o Zé Renato, que ele não fala. Então, um abraço meu para ele, que ele é um grande amigo. Muito obrigado, Aristides, muito obrigado, Walter, que são os dois organizadores desse evento. Obrigado a todos os debatedores, todos os participantes, aos palestrantes, a Daniela e o Antônio Saraiva, e eu devolvo a palavra para você, Ari. Então, acho que vamos terminar, nós passamos um pouco do tempo. Eu queria também renovar esses agradecimentos em nome do Walter, em meu nome,
né, ao Roberto Ordini, ao Percival Maricato, Tony Sando, a todos vocês que estiveram conosco aqui, ao Sérgio Junqueira, da Conecta, ao Sérgio Filho, que pilotou aqui, sobretudo ao Antônio Saraiva e à querida Daniela Otero. E aqui dá um abraço aqui, ó. Vamos nos encontrar agora no próximo Fórum de Temas Nacionais, vai ser no dia 12 de março. Nós acabamos de fechar com aquele grupo que a DVB assinou hoje, aquele manifesto junto com as entidades, é do movimento Reformar para Mudar, que eu tive aí o orgulho de suceder o Latifi na condução desses trabalhos, com a presença do Lívio Giosa, que é o nosso coordenador-geral do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. A palestra será do Basílio Jafé, presidente do Sicov, e teremos como painelistas Luiz França, presidente da Abraim, que tomou a liderança desse manifesto de hoje, que está nos jornais, e do secretário da Habitação, Fábio Amari. Então, conto com todos vocês receberão os convites no dia 12 de março, uma sexta-feira, das 10h30 às 12 horas. Então, um agradecimento especial, agora que eu vi que entrou aqui, Dalva Cristofoletti, a nossa grande conselheira aqui da APM, um prazer imenso tê-la aqui. Elza Tsumori, muito bom estar aqui. Roberto Ordini, você manda aquele super abraço que o Latifi já deu, pode mandar um abraço também nosso lá para o Alfredo Kutaiti, por favor. Percival, estamos juntos. Tony, une destinos para as cabeças. Obrigado, pessoal. Vou passar aqui, vou passar a imagem. Saraiva, a imagem para o Latifi. Vamos mandar para lá, não é só para... Obrigado. Está mostrando o quadro. Linda, obrigado pela presença, gente. Tchau, obrigado a todos. Um grande abraço. Você é construtor disso aqui. Obrigado, viu, querido? Um grande abraço a abraço. todos aí. Obrigado. Um abraço, gente. Até mais. Até mais. Priscila Cavalcante, nossa presidente. Obrigado. Tchau, tchau.